a passagem de bastão de uma venda efetuada para que seu time técnico faça a implementação. Ah, Vitor, não entendi do que você está falando. Eu vou te explicar. Você vai lá no cliente, apresenta o produto, negocia termos e valores com ele, apresenta o contrato, o cliente assina o contrato, você entrega esse contrato para o administrativo, fazer o cadastro do cliente, emitir nota, boleto, aquela história toda. E depois, como é que a sua área técnica, o seu time de implantação, fica sabendo que esse negócio foi fechado? Ah, você tem um software, de repente, que controla isso? Joia, legal. O que eles recebem lá? Só um pedido de, instala lá no cliente, existe alguma cerimônia, existe alguma troca de informação? Por exemplo, se você está lidando com um cliente que é mais exigente, como é que essa informação chega do lado de lá? Outro exemplo, esse cliente ele tem uma dor terrível, sei lá, com o financeiro, e para ele é fundamental que contas a pagar, receber e tesouraria esteja implantada antes da virada do sistema. Como é que essas informações chegam para a tua área técnica? Ou você deixa os caras simplesmente no escuro e aí eles têm que ir lá no cliente e ouvir de novo do cliente tudo aquilo que o cliente já falou para vocês? Reflete, como é que isso acontece hoje dentro da tua empresa? As chances são de que muito provavelmente você não tenha hoje processo nenhum desenhado para isso. Simplesmente você chega com um pedido, comunica a área técnica e fala assim, tem que instalar o cliente lá. Bom, se é isso que acontece, e eu pressuponho que seja isso que acontece, porque é o que acontece na maioria das empresas com quem eu converso, muito provavelmente você, vendedor, tem nesse momento convivido com clientes te ligando para tirar dúvida, para falar, o técnico veio aqui e não sabia de nada, não foi isso que a gente combinou, caramba, mas o sistema não tem esse recurso. Então, quer dizer, você fica o tempo inteiro, você está correndo uma maratona é a meta do mês, né? Você está lá correndo a maratona e você tem que parar para resolver o problema do cliente. Aí você dá outra estilingada lá, corre, tem que parar para resolver o problema de outro cliente. E assim é o tempo inteiro, soluços, né? O tempo inteiro você oscilando e tendo que parar para poder resolver problemas dos clientes que você vendeu, né? Isso é péssimo, porque na verdade irrita o cliente final e, de certa forma, irrita também a área técnica. Fica todo mundo no meio de um balaio que não sabe como resolver. A área técnica perdida, sem informação, tentando implantar um cliente que muitas vezes já está insatisfeito, que não está querendo mais o projeto do jeito que foi vendido, e você no meio do caminho, sendo tanto para a área técnica um vendedor irresponsável, enrolão, que vendeu para o cliente uma coisa que não tinha como entregar, e para o cliente você é só mais um. É outro que, sei lá, enganou ele. E eu sei, o pior de tudo é que eu sei que muitas das vezes você não é nenhuma coisa nem outra. Você é alguém querendo de fato resolver o problema do seu cliente, querendo de fato que ele melhore, que ele performe mais e tudo mais. E aí você se decepciona, tanto quanto o cliente quanto o pessoal da área técnica. Mas tem um jeito de você resolver isso, tá? Ele passa por um processo, né? É um processo de passagem de bastão, então ele é uma cerimônia, ele tem formalidades, que é você entregar o cliente da sua mão para a área técnica. E o nome que a gente dá para isso, dentro das nossas metodologias, é Kick-Off, Kick-Off, K-I-C-K, espaço O-F-F, Kick-Off, de implantação, tá bom? Esse nome Kick-Off não foi dado por mim, é uma metodologia que existe em vários processos de certificação. O que a gente fez na Multiplico foi adaptá-la ao cenário das empresas com as quais a gente está acostumado a trabalhar, para não tornar essa cerimônia burocrática demais ou não torná-la difícil demais para que o vendedor consiga fazer. Então, o Kick-Off de implantação que nós fazemos, que nós recomendamos que os clientes façam, ele consiste basicamente de 3 etapas, tá? A primeira etapa é o preenchimento de um formulário de pedido para a área técnica. A segunda etapa é uma etapa de reunião interna, então é você internamente convidando o time de implantação de serviços para poder fazer a passagem de bastão do cliente para eles. E a terceira etapa é a passagem de bastão acontecendo
no cliente ou junto com o cliente, que é quando time comercial e time técnico conversam com o cliente, tá? Pode parecer burocrático num primeiro momento, mas eu aviso para você, vendedor, que isso livra a sua agenda de diversos problemas que hoje te incomodam, tá? Porque essa cerimônia, como ela tem método, como as etapas são extremamente bem definidas, fica muito claro para o cliente que ele está passando de mãos e fica muito claro para o cliente quem vai conduzir esse negócio daqui para frente. E aí você, vendedor, tem liberdade de fazer o seu trabalho sem ficar o tempo inteiro tendo que resolver uma série de problemas, uma série de demandas dentro da sua empresa. Eu conheço empresa grande, empresa com receita de mensalidade acima de 3 dígitos mensais, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, conheço várias empresas desse tipo, que não possuem esse tipo de processo. E aí o vendedor não consegue, cara, ele fica o tempo inteiro tendo que resolver problema de implantação. Porque quer queira, quer não, se você não tem uma passagem de bastão, uma cerimônia que faça isso, o cliente continua enxergando você como uma referência. Mas o que precisa ficar claro, tanto para o cliente quanto para a empresa, é que a partir do momento que você vendeu, a referência é o time de implantação. Seja o técnico, o gerente, o coordenador, enfim, cada empresa tem uma organização diferente, mas o vendedor ele precisa deixar esse cliente seguir a vida dele para ele poder focar nos novos e depois incorporá-lo na carteira pós-implantado para poder vender mais coisas, para poder vender na base, que é uma coisa que a gente fala muito também. Mas durante a implantação, o vendedor tem que ser o mínimo envolvido nesse processo, porque a gente sabe que ela é dolorosa, ela é custosa, e o vendedor ele também precisa estar protegido para poder vender mais coisas para o cliente depois. Caso contrário, o cliente não vai querer ver ele pintado de ouro, se esse negócio não for bem feito. Então acho que aqui ficou claro, acho que todo mundo já entendeu muito por que esse negócio é importante. Agora a gente vai falar como é que vocês vão fazer isso. Então vamos lá. Ponto número 1. Formulário de pedido ou formulário de kickoff. Como é que você vai fazer isso? Uma vez o contrato assinado, então olha, o cliente assinou o contrato. Ele é um cliente da nossa empresa. A próxima coisa que você vai fazer é passar um relatório detalhado para a sua área técnica de tudo aquilo que foi negociado com o cliente. Então vamos lá. O que você vai passar para os caras? Quem são os pontos de contato? Então, uma coisa que é super normal, ó, o dono é esse daqui, tá aqui nome, telefone, e-mail, e a filha do dono ou o filho do dono, tá aqui, ó, nome, telefone, e-mail, estão assumindo o negócio do cliente e é com eles que vocês vão falar. Então, o primeiro contato não é com o dono, você tem que falar com esse cara aqui, porque é ele que vai cuidar do projeto. Então, a primeira coisa é entender quem são os envolvidos, quem são. Tem um nome lindinho em inglês para isso, stakeholders, tá? Mas a gente pode pensar assim, quem são os envolvidos? Quem participa do projeto do lado do cliente? Segunda coisa que você precisa responder, quem é o dono do projeto? Quem é a pessoa lá dentro do cliente responsável por isso? É o dono, é o filho, é o cara de TI? Você precisa mostrar isso, falar, olha, o dono do projeto, a pessoa que vai conduzir este projeto do lado do cliente é essa pessoa aqui. E você vai lá e marca, nome, telefone e e-mail. Próxima coisa que você vai fazer, vai colocar a data que esse negócio foi fechado. Para que a sua área técnica receba esse formulário e fale assim, pô, 2 dias úteis é um prazo bem razoável entre o fechamento de um negócio e o primeiro contato com o cliente. Porque ele olha a data e fala assim, preciso ligar para esse cara? Mandou o formulário, em até 2 dias úteis um contato tem que ser executado. Porque senão, caso contrário, o cliente também fica com uma baita expectativa do lado dele e nada acontece. Então, você bota lá a data e fala, ó, precisa ligar para o cara até essa data aqui. Data de assinatura do contrato, última data para ligação, essa daqui, o pessoal da área técnica poder ver. Legal. Qual que é a próxima coisa que você vai falar? O que você vendeu lá? Quais foram os produtos? Quais foram os serviços? Quais foram os módulos? O que vai ser implantado? O que não vai? E aí começa aquilo que é falado durante a negociação. O que é prioridade? Quais são os pontos prioritários para esse cliente? Sei lá, é um fechamento de tesouraria, é um parcelamento de compras, é contabilidade, fiscal. Por quê? A área técnica tem que ler esse documento e falar assim, tá, eu já sei por onde eu vou começar a implantação. Eu já sei por onde eu vou começar a fazer o trabalho com o cliente. E aqui eu estou dando exemplo de software porque é um exemplo mais fácil, mas vocês podem adaptar isso para qualquer tipo de negócio, seja uma implantação de projeto de hardware, uma implantação de projeto de coletor de dados. Eu estou dando as nuances aqui de como vai ser e estou usando o software como base, mas isso pode ser adaptado para qualquer outro tipo de produto ou serviço tranquilamente. Então, você vai listar aquilo que o cliente considera como importante, vai marcar isso e vai falar, olha, a expectativa do cliente é ter isso, isso e isso daqui funcionando em tanto tempo.
Isso é o fundamental para que a gente vire a loja. Depois a gente vai cuidar disso. As horas vendidas não contemplam esta parte do projeto, só contemplam esta parte aqui, porque a gente sabe que o cliente é esperto também. Você vai vender lá um pacote de horas, prevendo implantar só uma parte dos módulos, ele vai levar o teu técnico a falar de outros módulos também, ele vai tentar dar os jeitinhos dele. Cara, super legítimo. Todo mundo age muitas vezes dessa forma e não cabe a mim criticar o cliente por fazer isso. Eu estou só dizendo o que acontece, a gente sabe que isso acontece. Então, você, como vendedor, tem que preparar seu time para não cair nesse tipo de coisa. Muito bem, entregou o formulário. Aí, num primeiro momento, enquanto vocês ainda estão amadurecendo esse tipo de processo dentro de casa, eu recomendo que você, vendedor, faça uma avaliação e fale assim, poxa, só o formulário é suficiente para a minha área técnica dar conta? Ou é melhor a gente fazer uma reunião aqui dentro de casa para eu explicar para eles um pouco melhor algumas coisas que eu vi no cliente? Aí vai o formulário na frente, você chama o teu responsável da área técnica ou quem cuida das implantações no WhatsApp, fala, olha, acabei de mandar um pedido, mas eu acho que vale a pena a gente bater um papinho. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa também, vocês fazem uma reunião remota, não precisa de grandes formalidades. Às vezes uma ligação ou uma videoconferência já é mais do que suficiente. Bate o que precisa bater, 10 minutos, 15 minutos, sejam rápidos, tá bom? E aí vocês decidem juntos, nesse telefonema, no e-mail, na videoconferência seguinte, quem vai ligar para o cliente para fazer a passagem de bastão? A própria área de implantação da conta, então, sei lá, seu gerente técnico dá conta de ligar para o cliente ou supervisor de serviços, enfim, para poder se apresentar e dizer para o cliente que a partir daquele momento ele vai tratar todas as demandas, todas as questões envolvendo o projeto com a área técnica, porque alguém precisa fazer isso. Tá? Essa terceira etapa do kickoff de implantação, veja bem, a segunda, como eu disse, é muito sensibilidade no começo. Eu recomendo fazer com todos os clientes, tá? Mas fica a critério de vocês definirem o que vocês acham melhor. Mas a terceira etapa, que é o contato, o primeiro contato com o cliente, onde isso precisa ser falado, olha, a partir de agora, o Vitor conduziu a negociação até esse momento com vocês, agora, como vocês sabem, ele é do comercial, ele cuida de novas vendas, ele volta a atendê-los uma vez o negócio implantado para poder tratar outras demandas, mas agora, neste momento, é com essa área aqui, é comigo, é com tal pessoa que vocês vão ter que falar. Isso é fundamental, a coisa mais importante do kickoff de implantação é isso, para que o cliente passe de mão, para que você, vendedor, não fique com uma herança que você tenha que continuar dando atendimento. Então ele passou de mão para a área técnica e aí a partir desse momento a área técnica vai conduzir. A definição entre fazer isso pessoalmente no cliente através de videoconferência ou apenas pelo telefone é pura e exclusivamente de vocês, mas eu recomendo que ela tenha certa formalidade. Seja um e-mail, seja uma ligação, uma videoconferência ou uma visita, ela precisa ter uma formalidade. O que eu sei que funciona melhor? Falar. Seja pelo telefone, seja por videoconferência, seja por visita. O e-mail às vezes é muito frio, o cliente tende a não interpretar bem aquilo, eventualmente manda-se o e-mail copiando o pessoal da área técnica, a área técnica esquece de ligar para o cliente, se já vai vir reclamação. Então, se tem essa formalidade de vamos parar de falar com o cliente, todo mundo entende que a partir daquele momento tem um relógio contando e as coisas precisam acontecer. Então a minha recomendação é sempre fazer isso com alguma formalidade. Feito isso, o cliente está com a área técnica e aí os clientes tendem a procurar menos o comercial. Isso só não vai acontecer se você fez uma venda muito torta, com uma série de módulos, serviços, funcionalidades que estavam prometidas que não tem no produto, ou uma série de coisas que você prometeu e a área técnica não vai ter como cumprir, você vai ser chamado. Caso contrário, a coisa tende a ter certa fluidez mesmo quando tiver problemas. Porque a partir daquele momento o cliente sabe que quem cuida de tudo é o pessoal da área técnica e você tem a liberdade para continuar fazendo suas vendas. Você, eventualmente como vendedor, pode estar pensando duas coisas agora. Primeiro, é muita burocracia, eu não tenho tempo para isso. E a segunda, que muito provavelmente você deve estar pensando, é assim, putz, mas isso não é minha responsabilidade, é o pessoal da área técnica, é a gerência, a diretoria que deveria implantar esse processo. Vamos lá, vamos para a primeira, tá? Você não tem tempo, tá bom.
Você tem tempo de ficar visitando o cliente com reunião desgastante de horas e horas, onde o cliente acusa você de 200 coisas que você prometeu e que você não vai conseguir cumprir? Não é muito melhor, ao invés de você ter que ficar lidando com esse tipo de coisa depois, aquela história que eu sempre falo de, putz, o telefone toca, você vê o nome do cliente e fala, nossa, tem problema lá acontecendo, aquele frio na barriga que te dá, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Então, você prefere passar por isso ou você prefere matar esse problema no ninho antes que ele aconteça para poder ter liberdade para fazer seu trabalho corretamente depois? Eu acho que não precisa ser muito inteligente para entender que essa possibilidade de fazer a passagem de bastão vai te dar muito mais liberdade para conseguir fazer seu trabalho de forma eficiente. E a segunda que você deve estar pensando, poxa, mas isso é obrigação da gerência, da diretoria, da área de serviço de fazer? Bom, eu posso te dar então 2 conselhos nesse caso. Primeiro, continuar sendo apenas um vendedor mediano, medíocre, fazendo seu trabalho, tendo todos esses problemas que você tem e não propondo nada de novo na empresa. Então, quer dizer, a sua mensagem é muito clara, eu sou apenas um vendedor, não quero fazer nada mais do que isso, e tá tudo bem, eventualmente é isso que você quer mesmo, beleza. Ou você vai para uma posição mais propositiva, um funcionário ou alguém que está dentro do time para propor ideias, propor novidades, propor melhorias, que é o que eu sempre recomendo que as pessoas façam. As empresas, elas crescem, muitas das vezes não é o dono que estabelece todas as novidades, é porque os próprios funcionários tomam as iniciativas certas de fazer determinadas mudanças no seu dia a dia, provocar essas mudanças, a diretoria compra e os projetos acontecem e a empresa melhora. Então, na minha concepção, até porque comigo sempre foi assim, e foi isso que me tirou de representante comercial a diretor e depois sócio, depois dono de empresa, tá? A vida inteira. Eu nunca me conformei em fazer só aquilo que está estabelecido para mim, eu sempre busquei fazer mais. Então, reflete, tá te dando dor de cabeça? Tenta fazer. Não conseguiu fazer sozinho? Chama o pessoal da área de implantação e vai com a pauta pronta, fala, gente, eu tô querendo resolver esse problema, porque isso daqui me incomoda, bota vocês numa baita situação ruim e o cliente também. Então vamos resolver? Eu tô pensando em fazer um formulário assim, assim, assim. Envolve teu gerente, envolve teu diretor, fala, olha, eu tô com essa ideia aqui para poder resolver este problema. Tenho certeza que todo mundo vai comprar, certeza absoluta. Você vai ter uma venda muito melhor, de melhor qualidade e principalmente que não vai deixar rabo para você resolver depois, para que você tenha tempo de vender para os novos, para vender para a tua base e depois consiga incorporar esse cliente também na tua rotina de um cliente que vende e te indica e não de um cliente que só fala mal do seu trabalho. Fechado? Espero que isso faça sentido. Bota isso para funcionar já amanhã dentro da sua empresa. É isso aí.